Em primeiro lugar, assim, eu queria agradecer a Deus, Maria e Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Agradecer também a toda a espiritualidade da casa que nos vem diretamente ajudando. Eles nos conhecem por dentro e por fora. Eles sabem da nossa capacidade e sabem também das nossas más tendências. Porque não adianta chegar aqui e apontar para vocês um homem novo quando a gente ainda está ligado a muitas coisas velhas e que não tem servido de alavanca para nossas vidas. Ser novo não é ser bonito, não é ser jovem. Ser novo é pensar diferente, é agir diferente, é começar a se entender melhor. Se entendendo melhor, você se torna novo. Se torna novo sendo quem você é. Não adianta aqui eu chegar para vocês com uma roupagem bonita e dizer uma série de coisas e vocês saírem daqui maravilhados. E você, Orlando, eu tenho tentado todos os dias da minha vida ser um homem novo. Mas tem dia que eu ultrapasso os limites. Tem dia que eu não consigo ser nem eu mesmo. Tem dia que eu simplesmente dou aqueles alavancos errados, aquelas topadas erradas, aquelas atitudes, aquelas palavras que machucam. Sai de mim. Por quê? Porque para ser um homem novo, você precisa começar a se amar mais, a se aceitar mais, a entender que você vai melhorar, mas que a sua melhora não inicia na hora que você diz eu vou melhorar. Se inicia gradativamente, a cada passo, a cada instante, porque há pessoas que caminham a passos lentos, há pessoas que caminham a passadas longas, há pessoas que caminham correndo, mas que cada um, dentro da sua possibilidade, vai chegar a ser um homem novo, a mulher nova. Só que o primeiro passo é isso, é se aceitar, é entender que você não é perfeito, você é humano. Esse é o primeiro passo para ser um homem novo, se entender que você não é perfeito, você é humano. E sendo você humano, você precisa se humanizar. Se humanizar é se entender melhor, é ser mais sensível com você mesmo, é começar a trabalhar as suas atitudes, seus atos, suas ações. A gente tem mania de achar que bondade é sinônimo de peninha, de coitadinho. Ah, seu fulano é muito bonzinho, olha como ele é uma pessoa coitadinha. Não é bem assim, entendeu? Se você observar os grandes homens, eles foram rudes também. Eles também foram caçadura em alguns momentos da vida. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês, e nem eu, e nem ninguém escolheria os dois apóstolos. Pedro era um cara chato, grossão. Eu acho que eu sou mais grosso do que ele. Mas que ele era grossinho. Ele foi escolhido por Jesus. Sabe por quê? Porque ele tem um coração diferente. O apóstolo que Jesus mais amou, João, era conhecido como um homem trovão. Era um cara de poucas palavras. Entendeu? E assim sucessivamente. Se você observar bem, essas pessoas não foram escolhidas por serem bonzinhos. Não. Foram escolhidos porque no seu coração havia uma fogueira que jamais deixou de aflorar em fogo de amor. E é isso que acontece dentro de cada um de nós. Nós não fomos escolhidos por sermos diferentes. Nós fomos escolhidos por sermos quem somos nas diferenças. Entenderam? Os grandes homens, eles sempre foram diferentes, mas nas diferenças, aceitando-se e aceitando o outro. É essa a maior faceta do homem novo. O homem novo é aquele que começa a entender e diz, eu estou errado. Esse é um homem novo. Eu não consigo fazer isso. Mas você é formado, mas eu não consigo fazer. Esse é um homem novo. Eu não consigo entender o que você quer dizer, mas você tem um curso superior, mas eu não consigo entender. Esse é um homem novo. É aquele que é humilde ao ponto de dizer, eu não estou ainda interiorizando tuas palavras, eu não estou ainda entendendo aonde tu queres chegar,
porque isso, até então eu só estou conseguindo enxergar onde eu quero chegar. Então o homem novo é aquele que tem a humildade ao ponto de dizer, eu não sei, eu não consigo, mas eu vou chegar lá. Esse é o homem novo. E é isso que a gente não conseguiu entender em Jesus. Jesus, quando começou a rezar, naqueles 40 dias, ele mostrava a gente que ele precisava fazer aquilo. Se você observar bem, se você conversar com uma pessoa que se diz ateu, ele vai dizer que Jesus era um fraco. Será que Jesus era um fraco? Mas se ele quisesse, ele poderia ter acabado com tudo. Sim, mas ele não queria fazer aquilo ali. As coisas têm que acontecer, pessoal, dentro de uma formação e de um processo legítimo de justiça. E não de um processo segundo a nossa visão. Não se faz um homem novo na visão do homem. Se faz um homem novo na visão da justiça. Porque nós, seres humanos, a gente acha que para ser homem novo, as coisas têm que se agrupar à nossa luz, ao nosso olhar. A gente não consegue entender que as coisas não se fazem ao nosso olhar. Então eu queria pedir uma coisa a vocês. Peguem um dedo indicador de vocês. Agora batam o dedo indicador um no outro. Estão batendo? O dedo médio, comece a bater no outro. O dedo anelar, juntem. Junte o dedo mínimo. Agora junte o polegar com a palma da mão. É assim que se faz um homem novo. Entendeu? Jacó, quando dizia assim, existe uma escadaria até o céu, é de batendo em batendo, é de momento em momento, é de atitude em atitude, é de ação em ação. Talvez se me passar num processador, não saia o mínimo de um homem, não saia nem uma semente de mostarda, mas sai alguma coisa. Então é por isso que a gente tem que fazer uma reavaliação do que nós queremos entender como um homem novo. Não adianta você ter muito conhecimento com pouca ação. Grandes homens que aqui passaram, eu poderia até citar nome, eu sei que é, mas às vezes a gente cita, mas não foram perfeitos. Passaram por dificuldades na vida, passaram por transformações na vida, sentiram-se às vezes angustiados, quiseram abandonar tudo, mas não deixaram de ser homens. E é isso o diferencial da gente, entendeu? Para com a gente mesmo. Ser homem novo é não ter medo de errar. Ser homem novo é não ter medo de recomeçar. Ser homem novo é não ter medo de dizer não sei. Isso aí é ser homem novo. Mas eu trouxe para vocês algumas coisas aqui. Eu queria começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, o resumo da doutrina segundo Sócrates e Platão. Eles dizem o seguinte: o homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias de verdadeiro, do bem e do belo. Dele se separa em se encarnando, e recordando o seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de eles retornar. Não se faz um homem novo sem recomeçar. Está aí a lei divina, a reencarnação. Reencarnar é se tornar um homem novo, é enxergar com um novo olhar. Aquilo que você tinha como verdade ontem, é você dizer, é como um cristal quebrado. Amanhã eu começo a tentar reaver isso aí. Quantas mães tinham em seu lar atitudes de grandes mulheres e depois elas diziam, não foi isso que eu quis dizer. Quantos pais? Um homem novo se faz no dia a dia do seu lar, porque a educação se aprende em casa.
Eu sei que hoje meus filhos podem chegar para mim e dizer, Jordão, o tio, o papai, o senhor errou nisso, nisso, nisso e nisso. Mas eu sei também que eles vão chegar lá na frente e vão dizer, o senhor acertou nisso, nisso e nisso. E são os erros dos acertos que a gente cresce, né? Então, cada manhã na Terra é uma página branca na escola da vida. Isso é o homem novo. O homem novo é aquele que tira o lixo do dia a dia da cabeça. É aquele que consegue se reunir com os amigos na periferia. É aquele que consegue entender que o agora é mais importante que o amanhã. Porque o amanhã pode chegar ao vivo, que eu viver hoje. Esse é o homem novo. O homem novo é aquele que consegue tirar das cinzas, como a fênix, a vontade de recomeçar. Tem uma música de um compositor paraibano, de Monteiro, que ele diz assim, se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia que criará. Se a veste não, que a primeira felicidade nunca se atrasa, amanhã ela bate na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza tem seu curso, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa, seja lavadeira, para ir mais alto vai ter que suar. Esse é o homem novo. É aquele que não tem medo de suar. É aquele que não tem medo de olhar. É aquele que não tem medo de ouvir. É aquele que não tem medo de errar. É aquele que não tem medo de pensar. É aquele que não tem medo de agir. É aquele que não tem medo de falar. O homem novo é aquele que diz, cheguei 5 vezes na frente de mim mesmo sem querer me enxergar, mas hoje eu me vejo. Esse é o homem novo. O homem novo é aquele que consegue olhar para si mesmo e dizer, passei tanto tempo estudando isso, e tudo aquilo que eu achei que era verdade se deteriorou como uma mentira a qual eu escorreguei como na maionese. Isso é ser um homem novo. É não ter medo de escutar uma música antiga. É não ter medo de escutar uma música nova. É dizer, não gostei. O homem novo é aquele que consegue enxergar dentro da sua casa a necessidade de se fazer uma faxina, de retirar todas aquelas roupas que você não usa mais, aqueles bonés, aqueles sapatos, aqueles talões, aqueles canhotos de cheque que não usa mais, aqueles livros. É dar uma olhadinha naqueles antigos que estavam lá. O homem novo é aquele que consegue enxergar um ponto além do horizonte. É aquele que procura ter aptidão a cada momento. É saber que não sabe tudo. É conseguir enxergar na matemática uma oportunidade. É conseguir enxergar em si mesmo um novo momento. É recomeçar. Isso aí é o homem novo. E para finalizar esse primeiro momento, é não se abandonar. Se você se abandonar, você não vai conseguir enxergar-se como um homem novo. Esse é o maior problema das pessoas. Por que há tanto suicídio nas cidades? Se suicidar é se abandonar, pessoal. Quando você se abandona, você se suicida, porque não existe vazio. Nós somos energia condensada. As paredes são energia. Nós somos condensados em corpo. Mas quando você consegue se abandonar, aí você não consegue se enxergar. Quando você não se enxerga, aí você não enxerga um palmo além do seu nariz, não enxerga um homem novo, e aí você acha que não existe. Quando na verdade, você precisa existir. Se abandonar é deixar de sonhar. Se abandonar é não enxergar o ponto positivo do seu dia a dia.
Eu também trouxe uma outra coisa com relação ao que nós temos de novo. Tudo é um processo. Para você enxergar-se como um homem novo, você tem que começar a parar você mesmo num processo de ranzinza, num processo de começar a se olhar e a deixar de dizer que a vida não presta, que sua casa é ruim. Eu dizia para os meninos aqui, como é que eu quero que minha casa seja uma casa boa se eu só moro nela? Morar é fácil. Se mora até debaixo de uma ponte, se mora debaixo de uma marquise, se mora em qualquer lugar. Nós precisamos habitar. Habitar um lar, habitar numa casa é cuidar da casa, é cuidar do lar. Ah, mas eu não estou cuidando 100%, mas estou cuidando. Quando eu começar a não me abandonar e a cuidar do corpo, que é a primeira casa, e da casa de alvenaria a que eu habito, eu vou começar a entender o que é ser um homem novo. É começar a aproveitar os momentos. Mas, rapaz, a situação política do Brasil está ruim, mas o São João do Nordeste está estourando. E o São João é algo novo para mim. É algo diferente. Nós somos energia, pessoal. Quando está todo mundo ligado nas energias negativas, é como se formasse uma áurea negra no país. Vocês não têm ideia o que é o São João para essa situação do Brasil. Todo o país inteiro estava ligado, está ligado numa situação de impeachment ou não, saída ou não. E os assuntos na nossa mente eram só que fulano não presta, ciclano é ruim. Mas adentra os festejos juninos e a gente tira o foco disso aí. E a gente começa a pensar em felicidade, a gente começa a pensar em dançar, a gente começa a pensar em sair, a gente começa a pensar em curtir, a gente começa a pensar em se divertir e tira o foco dessa situação. Tirando o foco dessa situação, essa áurea negra que paira por cima do planeta começa a ter uma luz no Nordeste. Até nisso, o Deus único e verdadeiro é maravilhoso para a gente. Porque para cada situação de região, quebra essa corrente negativa de áurea negra. Você veja que esses festejos são tão importantes que até ameniza a situação caótica que está passando parte da região Nordeste com relação às chuvas, porque não é a água que é ruim, não é a chuva que é ruim. Infelizmente, as cidades grandes foram mal planejadas. Recife, por exemplo, é uma cidade complicada para escoamento d'água. Quando chove, é uma cidade cortada por vários rios e igarapés. Quando chove, não tem como escoar água. Aí os rios vão procurar o quê? Seu espaço. A gente não quer o espaço da gente. Se nós queremos o nosso espaço, nós também temos o espaço dele. Esse é um dos grandes problemas. Esperança, a gente agradece a Deus, está a 680 metros acima do nível do mar. Porque esgotamento sanitário em Esperança é complicado. Entendeu? Hoje se gastaria talvez em torno de R$1 bilhão para fazer todo o esgotamento sanitário de Esperança. Porque o que tinha de se quebrar em pedra para fazer, fazendo. Então, o homem novo, ele começa também em você começar a entender as pequenas coisas do seu dia a dia. Né? Tinha uma coisa que um colega disse uma vez aqui: o limitado não entende o absoluto. O absoluto é o amor. O limitado não entende. Quando você se limita às coisas pequenas, você não consegue enxergar o óbvio. Quando você se limita às coisas pequenas, você não consegue enxergar nem a si mesmo. Né? E uma outra coisa são os deveres humanos, que são as escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. O que foi que eu escolhi para mim? Eu escolhi para mim viver numa família X. Ah, mas a família está ruim e tudo. Sim, mas eu escolhi. Eu escolhi para mim morar em Esperança. Mas Esperança não é uma cidade maravilhosa. Sim, mas eu escolhi.
Eu poderia estar morando em São Paulo, que é uma cidade grande, sim, mas a felicidade que você tem em São Paulo, você pode ter esperança. Não sendo a felicidade, a cidade dos seus sonhos. Então a gente tem que começar a fazer essa interpretação de conceitos, senão a gente não vai conseguir entender o que é ser um homem novo. Eu trouxe uma coisa também interessante aqui para vocês, que diz o seguinte: quando você começa a pensar em pessoas, você deve pensar com compaixão. Entendeu? Se você não consegue enxergar o outro com compaixão, você vai começar a conflitar de forma errônea. Quando você começa a pensar em pessoas como eventos e coisas, você vai começar a pensar com bolso. Vai pensar errado também. Só vai enxergar o outro com um lado financeiro. Mas quando você começar a entender o outro no campo das ideias, você cresce. É esse o maior problema da raça humana. Nós só pensamos o outro como pessoa, mas para pensar o outro como pessoa tem que pensar com compaixão. E nós não entendemos o que é compaixão. A gente só entendeu o que é ser coitadinha. Ah, fulano, eu vi Dona Mariazinha, a bichinha, coitadinha. Eu vi seu João, coitadinho. Mas não consegue entender o outro com compaixão. Então, quando você começar a olhar o outro no campo das ideias, você vai ver que o outro, ele pode muito mais do que ele aparenta ser. E ele é muito mais do que aparenta ser. Quando Jesus saiu desse plano para o plano verdadeiro, ele chegou para Maria de forma bem humilde, com roupas humildes. E quando ele começa a falar, Maria entende, sabe quem é, enxerga, porque ela não enxergava com os olhos do corpo. Então, às vezes, é necessário que a gente escute mais o outro, para que a gente comece a enxergar o outro realmente. O outro precisa falar. Então, se vocês estiverem sentindo algo errado, falem. Não deixem que os outros digam, mas digam você. Que você vai começar a entender que você é presente. Então, o fato de você estar no campo das ideias, aí sim você começa a entender o outro. Mas quando você enxergar o outro como pessoa, enxerga com compaixão. Aí sim você vai enxergar o homem novo. Para recomeçar, busque alimentar a sua mente e seu corpo de melhores atitudes. Comece agradecendo a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo sol, pela terra, pelas plantas, dos animais, pelo alimento de cada dia, pela casa, pela família. Começando a escrever um novo capítulo na sua história. Se você quer, Deus quer. Os nossos amigos budistas, eles falam em mantras. Mantras positivos. Eu quero isso, mas eu tenho que buscar isso. Então o homem novo, ele deve buscar. A doutrina espírita, pessoal, é uma doutrina nova. É uma doutrina de novas atitudes. Mas não de atitudes externas. Não de atitudes materiais, mas de atitudes internas, para que, interiorizando-se, você possa realmente revestir-se desse homem novo. Seja útil e não insubstituível. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Seja útil. Não deu para ser hoje, não é você. Não deu para ser amanhã, depois de você. Mas que seja útil. Descubra que existe indecisos e infelizes ao seu lado, que você pode ajudá-los a melhorar.
Planta uma semente e acompanha o seu crescimento. Vocês já tiveram essa experiência? Plantar algo e acompanhar o crescimento. Não é só uma planta, não. É uma criança ao seu redor, pessoal. Acompanhar que ela está crescendo. Nos altos e baixos. Acompanhar que está chegando a um patamar diferenciado. E agradecer. Que bom ter nascido e não só apenas existido. Ter passado pelas pessoas com um sorriso. Ontem eu me fazia hoje me fazendo essa reflexão. Começar a entrar nos locais com um sorriso no rosto. Para deixar um sorriso. Eu não sei vocês, eu sei que ultimamente, eu tenho chegado nos cantos e isso tem me preocupado muito hoje. Às vezes eu não enxergo as pessoas todas que estão no local, mas não é por má vontade não. É que o seu foco está tão diferenciado, você chega, saiu, falou e esqueceu que existia um grupo de pessoas ali. É você chegar, bom dia pessoal, um abraço para todos, pessoal, resolveu sua coisa e saiu. Entendeu? Você deixou aquela semente plantada. Isso aí é ser um homem novo. As pessoas na vida, eu não sei se vocês já observaram, tem pessoas que nascem para fazer um ciclo ao seu derredor. São pessoas que se arrudeiam e só se enxergam. Tem pessoas que nascem e fazem um ciclo ao seu redor e o da sua família. De vez em quando eu sou assim. Não sei se vocês são. Como é bom ter a família perto, né? Não, meu filho, vou comprar uma casinha aqui. Não estou morando aqui perto da gente mesmo. Né? E tem pessoas que fazem um ciclo ao seu redor, o da sua família, e tem um ciclo muito maior que é para todos. São aqueles chamados professores na escola da vida. São aqueles que têm sempre algo novo para dar. Essas pessoas, o seu ciclo está além do ciclo individual, familiar. Se perpassa por cima dos muros, trazendo para a sociedade de estudos espíritas. Eu posso passar o dia inteiro conversando com vocês sobre espiritismo aqui dentro, aprendendo e ensinando, e não fazer nada ao passar da porta desta casa. E se achar o máximo, foi muito bom, hoje eu dei passes magnéticos, ajudei a 3, 4 pessoas. Não foi ruim, mas o mundo precisa de muito mais. Madre Teresa de Calcutá, esse exemplo foi magnífico para mim. Eu lembro quando alguém disse que ela vinha num trem. Vocês sabem que a Índia é um país populoso. Teresa cristã, no meio de uma doutrina hinduísta, que é uma doutrina maravilhosa, bonita também. E lá vem Teresa no trem e alguém no ouvido dela, bem forte, tenho sede. Já imaginaram isso no meio da multidão? Quantas vezes a gente sai de casa andando, cabisbaixo, e alguém lá na frente, tudo nessa vida passa, dizendo com outra pessoa, e você acatou a ideia. Quantas vezes você sai de casa angustiado, tendo brigado em casa com família, com filho, e dizendo, eu vou deixar tudo, vou largar, vou jogar lá para cima, entendeu? Vou embora, se virem. Quando chega lá na frente, você toma um pouquinho da água, das palavras de outras pessoas, né? Do alicerce da luz de tantos outros que passam por você. Às vezes são pessoas que não dizem nada para você, ou te dá um abraço, você se sente tão amado, aí você chega em casa diferenciado. Então, nós precisamos nos entender o que é ser um homem novo. É se entender melhor. Eu trago também para vocês, eu estava vendo, um homem novo, ele deve aproveitar as oportunidades para passar algo novo para alguém. Eu via
Certa vez eu estava aqui no carro, uns 15 dias, mais ou menos, o milionário foi para a rádio. Eu disse, não, mas a gente vai, dá um jeito. Mas o papai do céu já tinha dado um jeito. No meu trabalho, era feriado, a gente foi. E eu lembro bem que o programa foi muito interessante sobre o dia de luta antimanicomial. Fechamento dos manicômios, abertura de serviços mais humanos. E no final da palestra a gente falava um pouquinho sobre o homem novo, porque a gente eu fazia uma ponte chamando as famílias sobre essa questão do suicídio. Né? A incompreensão de si e dos outros, da família, como você processa seus traumas. Isso aí é um outro ponto importante para se ser um homem novo. Eu não sei se vocês já fizeram uma pergunta para vocês mesmos. Quantas vezes vocês já foram reprovados na vida de vocês? Porque na minha fui muitos. Quantos não nós já levamos? Quantas vezes a gente já foi rejeitado e já rejeitou também? São os traumas de infância e as brigas entre irmãos. É tão complicado isso, a ciumeira que existe. E isso vai se juntando com um trauma. E lá na frente a gente, em vez de juntar a nossa mente com uma biblioteca de bons pensamentos, para que a gente possa passar mensagens boas para as pessoas, a gente vai juntando na nossa mente uma lixeira. Aí daí tantos traumas, tantas depressões, tantas atitudes psicóticas. Porque transformamos a nossa mente em uma lixeira. Como são seus vínculos? Como é que você vincula sua família? Quem são seus vizinhos? Quem são as pessoas que você diz, meu Deus, lá chegou. Quem são as pessoas que você diz, Maria, pensei que você não quer hoje. A gente tem que começar a repensar isso aí. Senão a gente não vai conseguir, né, entender ser um homem novo. Eu queria fechar essa palestra de hoje lendo algumas sugestões que eu estou colocando em vocês de primeira mão. Isso aqui vai ser também um programa na Rádio Cidade de Esperança. Agradecer todos os dias. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Vamos começar aqui agora? Eu comigo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Por mais um dia. Rezar todos os dias, não só por você e por sua família, mas pelos extraviados, pelos que estão nas prisões, pelos que estão nos guetos, por aqueles que você diz, como eu disse anteriormente, lá, eles estão ali precisando de oração. Então a oração, ela tem que sair desses muros só seu da família e passar para os muros daqueles que estão necessitando. Se você hoje está bom, agradeça a Deus, porque muita gente gostaria de estar no seu patamar. Rezar pela família, pelos que estão nas prisões, pelos que estão desempregados. Você tem um emprego, pelos que estão desempregados. Vai ser um emprego também. Fazer uma faxina em seu lar, tirando tudo que você não usa, como eu coloquei anteriormente. Entender que a educação é investimento. Estudar é investimento futuro. Mas eu terminei. Não. Nós somos aprendizes na escola da vida. Agradecer na mesa todos os dias o alimento de cada dia. Para vocês terem uma ideia, em torno de 20% da população do mundo, aliás, 5% se alimenta 3 vezes ao dia. Nós estamos nesse patamar de se alimentar 3 vezes ao dia. Em torno de 15%, 2 vezes ao dia. Em torno de 20%, 1 vez ao dia. E o restante só Jesus Cristo sabe como é que come. Quantas vezes a gente pega comida gostosa para lá ensinar essa porcaria e joga fora? Evitar conflitos, mas não deixar de conflitar.
Evitei conflitos, mas não deixei de conflitar. Aí eu não gosto de briga, eu também não gosto não. Mas os conflitos são necessários. Senão não existia diálogo. Tudo na vida tem um patamar. Aprendi a trabalhar os sims e os nãos. Refletir antes de fazer. Jesus deu um exemplo maravilhoso. Lá vem os fariseus com um monte de colegas e com uma mulher adúltera, como se eles nunca tivessem adulterado na vida. Torcendo, pegamos essa mulher em adultério. Foi o que Jesus fez? Baixou a cabeça, pensou antes de falar. Conversou com os irmãozinhos, que ele não andava sozinho. E daí veio o quê? Que atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. A galera quase todos já possivelmente tinha saído com a mulher também. Se não todos, mas alguns. Que é muito fácil apontar um dedo para o outro, né? Um dedo para o outro, três para você. Então, refletir o que fazer. E pensar, tem uma coisa que eu acho fantástica que Evaldo diz. O que Jesus fazia nessa situação? Entendeu? Então, ouvir uma boa música, pessoal. Procura ouvir uma boa música. Procurar fazer suas coisas com satisfação. Foi feita uma pesquisa em uma escola em que se colocou 2 vidros, como nesses 2 copos desse aqui, arroz dentro. Em um potinho de vidro com arroz, você não presta, você é ruim, você só palavras de baixo escalão. Fechou o potinho. No outro você é maravilhoso, você alimenta a gente. Ou como é gostoso comer esse arroz. Fechou o potinho, deixou lá. Mais ou menos uma semana depois, quando foi se olhar, aquele arroz das palavras negativas estava bem deteriorado. Enquanto que aquele arroz das palavras positivas ainda estava branco. Até na alimentação, se você faz uma comida com má vontade, você não consegue se enxergar como mulher nova, como homem novo. Entenderam? E o processo de se vestir, tomar um banho, se alimentar, fazer um mapa anual das festas, senão a gente não consegue viver bem nos dias atuais se a gente não fizer um mapa anual das festas. Né? Então, quem gosta de carnaval, aplicou o carnaval. Tem até uma coisa que um palestra disse aqui, atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu, aí é que vai. A galera está todinha lá pulando e brincando. Entendeu? Mês de março, mês das mulheres. O comércio não faz para vender, a gente pode fazer para começar a reaver energias positivas. Né? Não, esse mês não está bom, mas é o mês das mulheres. Então a gente vai começar a vibrar positivamente nesse mês. Mês de maio, mês das noivas, mês das mães, o mês de junho, festa, os festejos juninos, o mês de julho, férias. Mas eu estou trabalhando sim, mas é um mês que é o meio do mês. Né? Aí vem o mês de agosto, o mês dos pais, setembro, está chegando a primavera. Né? Outubro. Porque se comemora a festa de Nossa Senhora Aparecida, a festa. Então, a gente precisa estar, não como comércio, mas estar sintonizado para que a gente possa realmente vibrar positivamente. Então, isso aí é ser um homem novo. Eu queria fechar essa palestra pedindo a vocês, lutem contra o aborto. O aborto não faz parte do homem novo. Lutem contra a eutanásia. Nasceu sincero, nasceu. Mas deixa nascer. Está machucando, não importa. Lutem contra a gula, o excesso. Lutem contra o duelo. São coisas que não levam você ao homem novo. Porque tudo isso só leva ao mal. Lutem contra as drogas. Todos os tipos. Se você bebe, vai se controlando. Senão você se torna inveterado. Se você fuma, vai se controlando.
para não se tornar inveterado. Há uma tendência de deixar? Sim, mas vamos deixar de ser hipócrita. Porque todo mundo só quer ser bonzinho. Às vezes você tem tantos vícios, e aquele outro que não tem, aquele outro está. Muita gente coloca, às vezes eu estou conversando com meus pacientes, está salvo, vai para o céu, aí eu digo aí, só se for para o céu da boca. Entendeu? Então, essas são coisas que eu queria deixar para vocês, agradecendo a vocês por terem me escutado, né? E deixar aqui uma coisa bem interessante que diz assim: a razão pura de estarmos nesse planeta é porque existe um ser criador. E ele nos deixou uma mãe. Eu não sei vocês, eu não consigo viver nesse planeta Terra, que me perdoe aqueles que são contra, mas eu não consigo viver no planeta Terra sem Maria. Para mim, entendeu? Maria, a rainha das rainhas, faz parte da minha vida. E eu não consigo entender Jesus sem entender Maria. Eu não sei vocês, eu sou assim. Então, ao Pai Criador, ao Filho Redentor e à Mãe Rainha da Sabedoria, foi esse caminho que me fez compreender melhor, ser um almejador de um homem novo. Não sou ainda um homem novo, mas estou caminhando. Espero que vocês façam o mesmo. Muita luz para vocês.